Vamos então falar sobre posicionadas para frutificar. E ali eu coloquei uma guerreira de pé e uma guerreira de joelhos. Vocês estão bem? Uma guerreira de pé e uma guerreira de joelhos. É isso aí, nós vamos entender como ter equilíbrio nesse ano. Que momento nós devemos estar de pé e que momento nós devemos estar de joelhos. Para que a gente frutifique em toda boa obra. Esse é o tema da nossa igreja em 2026. Né? Dar frutos é receber, mas transbordar. Receber e transbordar e alimentar alguma outra pessoa, um vizinho, na sua faculdade, com a sua família, com a sua parentela, na sua igreja, no ministério que Deus confiou. É transbordar, é dar alimento para alguém. E qual que é o nosso alimento? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Eu quero dar um beijo para todas as escolhidas que estão online aí. Patrícia mandou, Fabi está nos Estados Unidos, Marilza está em Minas. Todas vocês que não estão aqui, estão junto conosco. Recebam o nosso beijo, nosso abraço. Nós estamos muito felizes de ter vocês aqui. E gente, hoje nós vamos receber uma mulher da Alemanha. Vocês acreditam como é que Deus é lindo? Deus nos conecta, né, com mulheres preciosas. Pode passar, por favor? E aí, nós vamos entender no final dessa pregação como sai fora medo. Porque o medo nos paralisa. Por isso que a Bíblia fala que quando nós nos enchemos do verdadeiro amor, Ele lança fora todo medo. Então esse ano é ano de mergulhar, de aprofundar. Carminha falou muito lá na torre de oração, não é tempo de férias. E eu concordo com ela que continua, não é tempo de férias, é tempo de profundidade. É tempo de conhecer mais do amor do Senhor. Semana passada doeu tanto uma coisa, mandei a mensagem para as minhas amigas, eu falei, tá doendo, tá ruim. Falei, opa, deixa eu guardar meus lábios. Senhor, qual é a tua face que eu vou conhecer agora? É o Shalom? É Jeová Jirê? É Jeová Rafá? O que eu vou conhecer agora? E eu fiquei com expectativas. Confesso que eu fui dormir com o coração, mesmo orando, apertadinho. No outro dia, Ele me acordou e trouxe a resposta nas minhas mãos, sem precisar fazer nada. Nós vamos para um nível de dependência de Deus, que vai tirar esse faniquito de dentro da gente, que a gente quer dar um jeitinho. Que a gente quer se justificar, que a gente quer provar que não é aquilo que falaram. Gente, como eu tinha dificuldade. Quem sofreu rejeição sabe o que é isso. Oh, falaram de mim. Eu tentava mostrar para a pessoa que eu não era aquilo. Quem já sofreu disso? Hoje eu confesso que na hora que fala vem um calorão, ireis, mas não pequeis. Desce, 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 desce. Gente, eu estava aqui no culto. Meu Jesus, eu te entrego. Falei, Senhor, eu não posso subir naquele altar se eu não liberar perdão para aquela pessoa que me feriu. E eu decido amar essa pessoa com amor ágape. Eu decido servir essa pessoa. Ai, Deus. Ir para níveis mais profundos. Lançar fora o medo. Se você não perdoa, você fica com medo do que a pessoa pode fazer para você. Satanás, tem tempo para você não. Bora. A fila anda. E o que nós vamos aprender? A confiar no governo de Deus completamente. Como eu desejo, eu não sei vocês, mas eu era aquela mulher, gente, que era independente. Fazia. Geralmente, quando você tem uma paternidade disfuncional, você se eleva nesse negócio de querer mandar, de querer fazer do seu jeito. Gente, depois que eu descobri o colo do pai, do meu Abba. Teve um momento ali na música que as meninas estavam cantando, que eu abracei e falei, Senhor, que todas aqui possam sentir esse abraço. É um abraço tão bom. Tem hora que eu lembro que uma vez eu estava discipulando uma menina, que ela até foi na nossa igreja por alguns meses, mas depois ela mudou para o sul. Eu preciso hoje de um anjo de carne e osso,
Que eu falava para ela, Deus está mandando um anjo aí para te dar socorro. Ele diz no Salmo 91 que Ele libera anjos todos os dias para pegar na sua mão, para você não tropeçar em pedra alguma. Mas hoje eu quero de carne e osso. Quantas vezes a gente não quer, né, de carne e osso, às vezes para desabafar, para falar. Mas quando você entende o secreto, meu Deus. Esses dias nós estávamos conversando no WhatsApp, né, entendendo sobre esse, eu e a Valéria, sobre esse profundo e secreto abraço. Aprendeu? Mais também? Porque eu aprendi mais. Glória a Deus, eu também. Deus é bom. Pode passar, por favor? E aí, para a gente aprender sobre isso, eu quero primeiro mostrar para vocês que muitas vezes a gente não sabe como orar. A Bíblia diz, né? Muitas vezes a gente ora. E começando esse novo ano, por que eu trouxe esses dois exemplos? Porque a gente tem a tendência a fazer planos, né? A gente tem tendência a renovar desejos. E geralmente as nossas orações é só sobre segurança. Senhor, me dá recurso suficiente. Senhor, que eu não preciso de nada. Senhor, que eu prospere. Senhor, que eu tenha saúde plena. A gente quer uma vida perfeita. Não é verdade, gente? Ou é só eu? Estou mentindo ou não? Não. E aí eu trouxe dois exemplos aqui para a gente entender que muitas vezes o caos é necessário na nossa vida. Muitas vezes perder o controle é necessário. Muitas vezes doer é necessário. A palavra do Senhor nos diz em Isaías que as dores, os sofrimentos nos aperfeiçoam. Por isso que Deus diz em Provérbios que o ferro afia o ferro, o homem afia o homem e Deus prova o coração. O que é provar? É tornar ele mais bonito, a estatura de varão perfeito, que é o que a nossa igreja tem nos conduzido, tem nos feito entender ano após ano que nós precisamos chegar à estatura de Cristo. Fui conversar um belo dia com o nosso pastor Roberto, nosso fofinho lindo. E aí eu falei para ele, pastor, eu não imaginava. Isso, que guerra é essa? Ele, filha, a guerra está dentro de você. Eu falei, hã? A pessoa que é chata, a pessoa que é inconveniente, a pessoa que isso, que aquilo, ele falou, filha, com ele Deus trata. Com você, Deus quer te aperfeiçoar. E Deus está usando essa pessoa para te aperfeiçoar. Tana. Olha, gente, eu quis pegar no pescoço do gordinho e falar, gordinho, não é isso que eu queria ouvir. Ele sabe que eu estou chamando ele com muito carinho, tá, gente? Aí eu saí de lá meia brava. Saí de lá meia machando. Tá. Quando eu cheguei em casa, eu falei, Deus, se aquilo que ele está falando é verdade, fala comigo. O que vocês acham? Fala, Deus! Deus falou! Sabe o que acontece? Hoje eu olho para a pessoa, encontrei com ela algumas vezes, como se não tivesse feito nada comigo. Falei, não, estou muito evoluída. O povo não diz, né, em algumas religiões aí, ser desenvolvido espiritualmente. Falei, estou muito desenvolvida, Jesus. É isso, o Senhor quer nos levar para níveis de profundidade. Jesus, ele foi o quê, gente? Rejeitado. Foi deixado de lado, foi perseguido. Ele saiu do centro da posição que ele tinha para ele? Não. Mas nós, qualquer ventinho, não vou mais para a igreja. Não sirvo mais. Não quero mais esse marido. Estou nem aí mais para esse filho. Vou chamar o vizinho, para a polícia para o vizinho. Não falo mais com meu pai. Nunca mais. Nem no velório eu vou. E Deus está falando, ei, estou usando essa pessoa para te afiar, para você ficar parecidinho comigo. Em algum momento, Jesus sendo crucificado, em algum momento ele falou assim, se é Deus, né? Começaram a instigar ele, se você é Deus, desce daí. Ele podia ter só falado, morre, queima. Não, ele não disse nada. Caramba, como eu preciso segurar minha língua. Como eu preciso segurar minha língua. Falou de mim, nem comenta com ninguém. Sabe por quê? Um dia a Cris pregou sobre raiz de amargura, contendas. Você lembra, Cris? Divisões. E lá diz na Bíblia que quando você está infectado pela amargura, você ainda transfere para os outros ficam com raiva junto com você.
Vou contar mais uma do fofinho. Eu tenho aprendido a ouvir muito ele. Nas segundas-feiras tem uma reunião, né, pastora Cris? E ali eu tenho aprendido muito com ele. E aí, fofinho disse que o pastor João Batista... Quem é da época do João Batista, gente? Ah, então vocês conhecem, né? E diz que eles sentavam na mesa... E saía do culto de domingo, sentava na mesa. Aí, menino, vê alguma coisa errada na igreja. Pai, você viu fulano? Não fale da igreja de Cristo. Aí, pai, mas fulano fez mal para o senhor. Se você continuar falando da igreja de Cristo, você vai sair da mesa. Quem trata com a igreja é Cristo, não sou eu. Mais uma, para afiar e arrancar essa capa adâmica que tem em mim. E que vai sair toda, porque eu vou para a eternidade. Então esse ano é sobre olhar para você com verdade. Lança fora todo o medo e aceitar o governo de Deus. E aí eu trouxe aqui 2 exemplos dessas orações que nós fazemos. 2 exemplos, um da ciência e um que é lenda. O primeiro, que é o da ciência, as pessoas desejam a gravidade zero. Ai, a gente não ia cair, as rugas não iam, as bochechas não iam pesar. Depois que a gente amamenta, não ia ficar aqui, entendeu? Tanta coisa, porém, é a resistência da gravidade que fortalece nossos ossos, que faz nosso coração bater na pulsação certa. Uau! Às vezes a gente reclama demais e não sabe de nada, porque nós não temos visão eterna. Por isso que Jesus falei, aqueles que confiam em mim sobem como águia. A gente sai desse nível aqui, ó, olho por olho. A gente vai para um outro nível. E é para esse outro nível que o Senhor está nos convidando. Ei, águia, eu quero profetizar em nome de Jesus que nós teremos tanta sede do Senhor que voaremos como águia para perto do Senhor, para enxergar todas as situações com os olhos dEle. Em nome de Jesus. Olha, esses dias, gente, eu fiquei revoltada. Cochicho entre crente. Não, é motivo de oração, irmã. Não é fofoca, é motivo de oração. Gente, eu coloquei meu joelho no chão em casa e falei: Senhor, tem misericórdia da tua igreja. Porque em vez da gente estar se unindo para orar pelas famílias, orar pela expansão da igreja, orar pelo milagre da tua casa, da minha casa, orar pelo Brasil, nós estamos falando uma das outras. Ah, Deus! Não terminaremos 2026 da mesma forma que começamos. Deus está nos chamando para níveis mais profundos de intimidade e de se permitir ser tratada. Outro exemplo, Rei Midas. Quem tem criança aí provavelmente já leu para ela essa lenda. Midas era um rei e amava ouro. Ixalá. Eu também gosto, gente. Não é verdadeiro não, mas... E ele fez um pedido. E ele falou assim, para um determinado homem que eu esqueci o nome agora, falou assim: eu quero fazer um pedido, que tudo que eu toque vire ouro. Uau! E aí ele tocava na Bíblia, ouro. Tocava no microfone, ouro. Só que quando ele foi tocar na sua esposa e nos seus filhos, ouro. Nós não sabemos o que pedimos. Nós não sabemos o que pedimos porque a nossa visão é limitada. Então, se Deus não respondeu algo, para de bater pezinho. Ah, se Deus não me ama. Todos são amados. Todos são amados. Todos são amados. Satanás, ele mente todas as manhãs para a gente quando a gente acorda. Tem muita louça, você não é amada, a outra tem empregada. Aí você acorda, o menino está lá, que você tem que ensinar ele. Você não é amada, tá vendo o filho da vizinha tão educadinho? Satanás, ele tenta todos os dias nos convencer de que não somos amadas. Pode passar, Paulinha? E para isso, para que a gente rompa com os medos, e para que a gente possa avançar e confiar no governo de Deus, eu trouxe 4 homens da Bíblia que enfrentaram leões: Sansão, Davi, Benaia e Daniel.
O primeiro deles é Sansão. Aquele fortão ali. O fortão do cabelão, mas que tinha a cabeça do tamanho de um feijão. Quem é mãe sabe. E aí, gente, esse grandão, o que ele é? Ele é fruto de uma promessa. Deus sonhou com ele, Deus avisou para a mãe dele que ele seria um homem, que o Senhor estaria enviando para marcar a geração. A mãe dele era estéril. A Bíblia relata, ali no capítulo 13 de 1 Samuel, que ele crescia, como se ele fosse assim, sendo alimentado pelo Espírito Santo, sendo fortalecido, tendo intimidade, porque uma vez tocado pelo Espírito Santo, gente, a gente sabe a diferença. A música da Fernanda Bruno diz: quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não sabe viver. A gente sabe a diferença. Não tem prazer desse mundo, não tem roupa nova, não tem nada que vá suprir a presença do Senhor. E Sansão cresceu nesse lugar, eu acredito que muito amado. Só que chegou um dia, Sansão teve uma bela ideia. Ele já era jovem e disse o seguinte, Juízes capítulo 14, versículo 1, não precisa abrir, preste atenção. Certo dia Sansão estava em Tímina e viu uma moça do povo filisteu. Quando voltava para casa, disse para o seu pai e sua mãe: vi uma moça filisteia em Tímina, eu quero me casar com ela, consigam essa moça para mim. Ele foi andar e ele viu uma moça muito bonita, só que ela era dos filisteus. Quem lembra quem eram os filisteus? Povo contra o povo de Deus. E aí o pai e a mãe: filho, não, será que você não acha outra pessoa aqui no meio do nosso povo? Entre os filhos dos seus irmãos, eu quero ela. Sansão representa, sabe quem? Aquelas pessoas que cresceram na presença de Deus. Aquela pessoa que está há muito tempo na igreja, mas que ainda é mimado. Quero do meu jeito. Gente, na hora que ele falou assim, consigo aquela moça para mim, eu fiquei até imaginando ele ainda dando um estirinho. E o pai e a mãe dizem que não, e ele continua, consiga para mim, eu quero ela. Uau! Tem leões na vida que nós enfrentamos por ser autoconfiante demais, hedonista demais, mimado demais, insubmisso demais. Uma vez fui para Marília com a pastora Cris, e ela me falou: Niarta, submissão é lugar de proteção e paz. Muitas vezes não estamos tendo paz porque estamos enfrentando o leão da meninice, do eu quero. Estava conversando com uma mulher casada por uma situação desafiadora, o esposo traiu, e ela falava: Niarta, eu tenho muitos motivos para ficar com ele, mas eu não quero mais. E aí, quando foi hoje, eu conversando com ela, ela deu uma deixa. Será que não está faltando eu fazer alguma coisa? Porque na hora que ele vinha para perto, ela: não quero, me mata. Ele falava: vamos viajar? Não quero. Tem leões na vida que nós caçamos com as nossas mãos. Então o primeiro leão que nós temos que avaliar se estamos enfrentando e se vamos passar durante o ano, não são leões da nossa vaidade. Não são leões do nosso querer. Uau, como eu queria ter tempo para falar de cada leão com vocês. Mas amém. Só que a palavra diz que o Senhor já sabia que isso ia acontecer. E que o Senhor usou isso para um benefício. Porque o povo filisteu estava há muito tempo se sobressaindo sobre Israel. E o Senhor, na sua infinita misericórdia, usou esse leão para duas coisas. Para ensinar Sansão a amadurecer. Porque logo à frente ele diz bem assim, olha, ele matou, o Espírito do Senhor veio sobre ele, Deus ainda é tão misericordioso, ele rasgou o leão pela mandíbula, rasgou com a força que ele tinha, que o Espírito Santo deu, mas logo em seguida diz, contudo não contou para os seus pais. Quanto pecado oculto, hein? Esses dias eu estava conversando com a irmã, e nós estávamos falando sobre roupa. Vocês viram que agora eu sou mocinha, né? Eloá me presenteou, e eu conversando com uma mulher sobre roupa. E ela: irmã, tem nada a ver, só um rasguinho, só um decotinho. Falei:
Deus sabe de coisa que a gente não sabe. E me deu uma vergonha, eu já fui para os pés de Jesus. Porque eu estou com umas oraçãozinhas frequentes, sabe? Senhor, tem misericórdia. O que tem no meu coração, que pode estar o culto do homem, mas não está o culto do Senhor. Então, Sansão, ele escondeu dos pais. Tem pecado aí que você pode estar, alimentando ele. Mas deixa eu te falar, não se esconde nada de Deus. Você pode estar mentindo para qualquer pessoa. E nesse 2026 eu quero profetizar que nenhuma mulher de nós mentiremos. Nenhuma mulher de nós daremos motivo para Satanás reinar nas nossas casas. E o próximo leão que nós temos é Davi. Davi, gente, era aquele menino que todo mundo conhece, né? Que ele pegou a funda e matou quem? Golias. E Davi, gente, como foi o nascimento e a consagração de Davi, né? Saul era o primeiro rei consagrado pelo Senhor. Deus deu uma ordem para Saul. E falou, Saul, faça tal coisa. Saul fez. Sim ou não? O que vocês acham? Chuta. Fala alto. Não. E a hora que Samuel fala assim, é melhor obedecer do que? Sabe o que significa obedecer em hebraico? Ouvir atentamente e fazer. Sabe por que nós temos desobedecido o Senhor? Celular, acorda, academia, tirem da fotinha. Aí depois, jejum. Aí tem gente que sobe de joelhos. Aí tem gente que bate nas costas para sair sangue. É melhor obedecer do que sacrificar. Deus se agrada de um coração quebrantado. E Davi, gente, como ele entrou nessa história? O Senhor desagradou de Saul. E aí Samuel foi lá até a família de Jessé, que é o pai de Davi, para ungir um novo rei. E aí Samuel chegou, já viu um bonitão, fortão, e Deus falou, opa, não vejo por aparência, eu vejo por coração. Aleluia. Pai, cria em nós, ó Deus, um coração puro. E renova em cada uma de nós um espírito inabalável. E aí, quando chegou um momento, passou 7. Gente, eu se fosse pai de Davi, eu ia enfiar a cabeça assim na terra com essa pergunta. Samuel falou para ele, por acaso você não tem mais nenhum filho, não? Porque Deus não mente. Ah, tem um, está cuidando das ovelhas. Que vergonha um pai esquecer de um filho. Aí eu entendi. Opa, gente, que mistério. Aí eu entendi por que Davi criou o Salmo 27. Ainda que pai e mãe me abandone, o Senhor nunca me abandonará. O Senhor nunca me abandonará. E o Senhor unge. E aí Davi, ele tinha uma história de pastoreio. Qual que é o leão que nós podemos encontrar, conforme a história de Davi em 2026? Diante das nossas responsabilidades diárias. Estamos lá lavando roupa, fazendo comida, acaba o gás. Alguma coisa vai acontecer. Diante das nossas responsabilidades diárias, podem vir leões para nos atacar. Vocês não acham que Davi, como um bom pastor, não orava? Senhor, guarda as minhas ovelhas. Guarda as minhas ovelhas. Mas por que Deus ainda permitia que leões fossem e cheguem na minha e na sua vida? Porque Deus estava preparando ele para algo maior. Então eu quero te dizer, pare de invejar, irmã, e olhe para a sua vida e agradeça a Deus por cada desafio, porque Ele está te treinando. Ele está te preparando. Porque quando veio Golias e aqueles fortões lá, tudo tremeram na base. Porque mulher cheia de unção não é aquela que anda com perfume caro, é aquela que anda de joelho nos pés de Jesus. E aí, gente, Davizinho chega com a fundinha. Eu vou. E aí Saul, como é que você tem tanta certeza, menino? Aí ele conta a experiência dele. Olha, eu matava leões e ursos para poder defender as minhas ovelhas. E aí no final, ai que coisa linda. Eu amo esses detalhes da Bíblia. Ele diz bem assim: o Senhor que me livrou da garra dos leões também me livrará desse filisteu. Quando você for para o próximo nível,
no seu negócio, no seu trabalho, na sua casa, no ministério, vai continuar vindo leões. E aí você vai fazer como Lamentações: quero trazer à memória o que me dá esperança. O que me livrou do leão é o que vai me livrar do filisteu. Porque eu não sei o que acontece. Parece que os gigantes vão aumentando. Parece que a gente vence um leãozinho. Meu Jesus! Mas eu elevo os meus olhos para os montes. De onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E aí nós vamos para o terceiro. Benaia. Quem já viu neve na Bíblia? Eu não tinha lembrado da neve, gente. Lembrava de tanta coisa, mas da neve não lembrava. O terceiro leão que eu e vocês podemos enfrentar no ano de 2026 é o leão de Benaia. Ele estava num momento desafiador. Imagina o vento forte, nevando. E eles faziam poços, cisternas para guardar água. E de repente ele pisa e cai. E quando ele cai, encontra com quem apostaria que ele ia ficar vivo e de pé? Eu não apostaria. Naturalmente, quando nós muitas vezes estamos passando por momentos desafiador, esperando uma porta de emprego abrir, está na fila de um hospital para ser atendido, de repente parece que você entra, está andando, caminhando para chegar no seu destino, ser atendido no hospital, receber o salário para pagar suas contas, você cai num buraco. E aí você se depara com um leão. Quem são esses leões? Pessoas feridas. Sabe o que Deus disse? Mate esse leão. Não é sobre matar pessoas. Ei, não lutamos contra a carne, mas contra principados e potestades. Quando você encontrar com um ferido te desafiando, ame a vida dele, ore por ele, retroceda, se humilhe. E Deus vai te exaltar. Ah, Deus. Leões que estão nos treinando para nos levar para a eternidade. Super parecidas com Jesus. Quarto leão. Só contar um pouquinho de Benaia para vocês sintonizar. Davi foi crescendo e Deus diz que o reinado dele foi prosperando. Ele tinha 3 grandes valentes. Está todo mundo comigo? Diz amém. Amém. Ainda dá para 10 minutos? Sim ou não? Sim. Então bora. Davi tinha 3 grandes valentes e mais 30 valentes. E dentre eles tinha Benaia. Ele já era um homem, gente, valente. Já nome de homem forte. De homem posicionado, homem estratégico, ligadão. E aí diz que ele já era muito formoso, ele já era muito forte. Mas diz que diante dessa situação, diante do improvável, do imprevisto, porque durante 2026 vai acontecer imprevistos. Durante o imprevisto, ele foi honrado e colocado como guarda pessoal de Davi. Uau! Diante do imprevisto, Deus pode mudar o médico que ia te atender. Durante o imprevisto, Deus pode dar uma vaga de emprego melhor. Durante o imprevisto, pode aparecer uma promoção no mercado e você levar mais barato. Não reclame. Lembre de Benaia. Ai, fui pega de surpresa. Mate o leão. Mas aquele que ruge, imitando o leão da tribo de Judá, e não a pessoa. Porque muitas vezes nós vamos guerrear contra pessoas. E o quarto, Daniel. Daniel, acho que todos conhecem, Daniel na cova dos leões, né? Daniel foi um menino bonito, inteligente, super sábio, super douto, que foi literalmente, imagina, pegou ele de Campinas e levou ele para a Europa. Ele foi exilado. Eu não sei a distância, tá, gente? Eu só estou aqui conjecturando. Imagina aquele menino ser tirado da família, levado à força e usado, literalmente usado. Por mais que ele tivesse benefícios por estar ali no palácio, gente, era muito mais confortável estar perto da família.
Esses dias eu conversei com a Sandra, que mulher que tem que me ensinado. E a gente conversando sobre como estava a vida dela depois que o esposo aposentou. E aí ela falando sobre os benefícios que o Senhor deu para eles, que eles construíram durante a jornada. Então a gente falou, de vez em quando eu vou para a praia, né? A gente foi tocando nos assuntos. A gente, nossa, que dificuldade escolher entre a praia e a casa da filha nos Estados Unidos. Aí nós rimos um monte, né, Sandra? Glorificando a Deus pelo que Ele fez na sua vida. Mas ela falou algo. Nada se compara ao renovo que Deus deu no meu ministério. Uau! Nada se compara à presença do nosso Deus. E aí, gente, Daniel sai, é levado, e ele passa a servir, e ele passa por 3 grandes reinos. Primeiro, quando ele vai servir Nabucodonosor. E aí nós estamos em um ano político, e eu quero dizer para vocês, integridade não é baseado no sistema, é no coração do homem. Nós temos que estar atentas e saber sim sobre política. A Bíblia fala, estou dando um exemplo para vocês de um cara que era político. Nós temos que saber orar e discernir com a visão de Deus. Não é com a visão A nem a visão B. Mas Daniel passou por 3 governos com integridade. Ele foi para a Babilônia para servir Nabucodonosor, aonde o rei era supremo, aonde o rei mandava e desmandava e não importava a lei. Ele continuou servindo ao Senhor com excelência e adorando constantemente. Entrou o Império Medo-Persa, Dário e Ciro, continuou servindo ao Senhor com excelência e adorando. Não é sobre o sistema, é sobre o coração do homem. E aí, gente, como ele se destacava, o que vocês acham que teve? Tana, inveja. De repente, Dário assume, e aí ele divide Campinas em 120 cidades. Vou dar um exemplo para vocês. E aí ele coloca prefeitos em cada um desses pedacinhos, e coloca Daniel e mais 2 para ser governadores. E aí Daniel fazia tudo com tanta excelência que o rei planejava colocá-lo à frente do reino. Quando souberam disso, bora perseguir. Não, gente, não sabia nem a data. Já estavam tramando a queda. Mas eu quero te dizer, quando aquele leão te perseguir, aguarde. Ele é o único que não fez nada. Esse guerreou, mas aquele foi de joelhos. Tem o tempo de guerrear de pé, mas tem o tempo de ficar de joelhos. E aí, gente, ali diz que tramaram tudo, não acharam nada contra ele, mas falaram, com o Deus dele nós vamos fazer a pegadinha. Não vou entrar em detalhes, vou bem direto para a gente finalizar. E aí, ele vai para a cova. Lá na cova, não tinha o que fazer, era muito leão para uma pessoa só. E aí, o que ele faz? O anjo vem e fecha a boca do leão. E Dário, desesperado, porque ele amava a vida daquele homem. Davi, o teu Deus, será que não estão olhando para nós e vendo o tamanho do nosso Deus? Ei, não vão ver Deus na sua vida só quando você estiver com as contas pagas. Não vão ver Deus na sua vida só quando você estiver no corpo perfeito. Não vão ver Deus na sua vida só quando você estiver andando com uma bolsa de marca. Vão ver Deus na sua vida pela tua constância e integridade. Vão te oferecer oportunidades. Vão te oferecer para ser corrupto como eles. Não vá. Não dê atestado se você não está doente. Se não posso ir. Se estou cansada, não minta. Porque o pai da mentira é Satanás. E o nosso pai é aquele que é o bom pastor e dá vida para suas ovelhas. Satanás não dá vida para você, então não minta. Não alimente o reino dele. E aí ele sai da cova. E 3 coisas acontecem. Você pode ser jogada na cova pela inveja, pela perseguição esse ano. Você pode ser jogada na cova pela corrupção, pela traição, pelo tapete puxado. Mas eu quero te dizer 3 coisas. Davi, quando saiu de lá, falou, meu Deus enviou anjos. E o rei ficou muito alegre, ordenou que tirassem Davi. E o rei ordenou que pusessem os homens que tramaram contra ele, os 122. Sabe a mãe Mardoqueu? Tanã. Quem planta, colhe.
Então não mele suas mãos, não suje suas mãos, fique de joelhos. Aleluia, que Deus está falando, glória a Deus. E então Dário enviou uma mensagem: vão dizer do tamanho do seu Deus quando aquele leão tentar te perseguir em 2026. Ei, o Deus dele é o rei verdadeiro, e o governo dele não tem fim. Aleluia. Pode passar, Paulinha, por favor. E eu quero que você veja aqui um quadro. O local que eles estavam, o que eles enfrentaram e a saída. Sansão estava em busca de prazer. Todo mundo lembra do mimadão? O que ele enfrentou? Resultado da sua autoconfiança, falta de sabedoria, domínio próprio. Qual foi a saída? Teve que enfrentar, resolver. Caçou com a mão, resolve. Para de se colocar como vítima. Ai, foi fulano, culpa de cicrano. Ei, pega o leão pela boca e rasga. Resolve, assume a responsabilidade. Davi estava na rotina do dia a dia, pastoreando ovelhas. O que ele enfrentou? A oração não respondida para uma preparação. Na rotina do dia a dia. Qual foi a saída? Coragem e habilidade. Vamos lá então para Benaia. Ele estava num momento de atenção e tensão. O que ele enfrentou? Um momento hostil, inesperado. A saída, ousadia extrema. Ou ele ia ou ele ia. Não tinha escolha. E tem momentos na vida que a gente vai ou a gente vai. Tem momentos na vida que... Gente, tem gente que fala assim, aí o coisa. Não, resistir ao diabo. Eu já disse para vocês, tem dia que lá em casa eu falo, Satanás, eu te vi, sai agora. Vocês não precisam ser tão intensa. Pode só um sai agora. Em nome de Jesus. Mas eu sou assim. Porque eu já fui tão aprisionada pela timidez, que pelo meu Senhor hoje eu não tenho mais vergonha. Pelo meu Senhor eu tenho prazer. Hoje no final nós vamos falar sobre os nossos momentos de discipulado e devocional que vão recomeçar. Nós fomos para um parque e meu desejo era abraçar todo mundo naquele parque. Vem adorar o Senhor, vem ser salvo. Ai, aleluia. Daniel, gente, ele era exilado. Ele estava governando com excelência, um coração adorador. O que ele enfrentou? Perseguição, inveja, justiça e corrupção. A saída, integridade, confiança e fidelidade. Pode passar, Paulinha? E aí... eu quero finalizar com vocês dizendo que a Bíblia ainda fala de mais 2 leões. Ali vocês estão vendo que, na verdade, não é um leão que tem uma roupinha rasgada? Vocês estão vendo que tem um vestidinho rasgado? A Bíblia diz que o nosso adversário ele está como um leão. Como não é leão. E ele ruge. E o leão ele só ruge para querer marcar território e amedrontar. Então por isso que tem horas que vem um monte de coisa na sua cabeça. Um dia desses, uma mulher foi traída e ela falando, fulano disse para eu ficar, fulano disse para eu separar. Eu falei, fica com a palavra do Senhor. Porque o muito barulho, muito rugir, te faz não tomar decisões sábias. Mas nós temos o leão da tribo de Judá. E aí, sabe o que diz lá em Apocalipse? João estava de joelho, clamando. Senhor, a igreja não vai subir. Olha como é que está a igreja. Mas quem é que vai pegar esse rolo? Tinha um rolo lá no céu, com 7 selos, aqueles selos reais. Quem vai desenrolar, quebrar esses selos? Por que selos e por que 7 selos? Eu não sabia, eu fui pesquisar. Lá, antigamente, eles usavam selos para fechar cartas, livros, documentos importantes, para dizer isso aqui tem validade. Mas o único documento que tinha 7 selos chamava herança. Sabe aquela música? Toma o livro, abre o selo. Quando João foi elevado ao céu, ele viu um cordeiro. E ele viu esse livro com 7 selos. E os anjos disseram, ele é digno. E quando ele abrir a herança, nós vamos para o novo céu e a nova terra. Ninguém pode impedir o leão da tribo de Judá agir na minha e na sua vida. Aleluia, 2026 venceremos. Mas temos uma eternidade nos esperando. Aquele que é o cordeiro que te ama na singularidade, aquele que é o leão e te defende com força e poder. Nós temos uma herança e nós vamos acessar. Pode passar, por favor, Paulinha. E aí nós aprendemos a confiar no governo de Deus.
Mas como nós vamos frutificar e para que nós vamos transferir alimento? Nós podemos até ser podadas, mas mortas nós não seremos. Olha o que diz 2 Coríntios 1. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que também possamos consolar os que tiverem alguma tribulação, com a consolação que nós mesmos somos consolados em Deus. Porque como as aflições de Cristo abundam em nós, assim também a nossa consolação abunda por meio de Jesus Cristo. Esse ano nós vamos falar sobre o aroma de Cristo. Aquilo que você está recebendo do Senhor, aquela dor que está se tornando autoridade, você vai transformar em frutificar e dar alimento para muitos. Assim como o sofrimento de Cristo nos alcança, o nosso sofrimento vai alcançar outras pessoas em Cristo. Pode passar, Paulinha. E eu quero deixar essa frase. Lembra que eu falei que podemos ser podadas? João 15 diz: são podadas para dar mais frutos. Mas ninguém mata quem já morreu para Cristo. Ninguém vai te matar nesse ano se você já morreu para Cristo. Já estou crucificado com Cristo. Agora já não vivo mais eu. Se eu tiver crucificado, a rejeição, o medo, a traição, a insegurança já não me mata mais qualquer medinho, qualquer vento. Pai, não seremos mortas nesse ano de 2026, espiritualmente, emocionalmente, fisicamente. Se cumprirá sobre a nossa vida, sobre as escolhidas e as nossas casas, o plano do Senhor, aquele que é o leão da tribo de Judá. Aleluia. E para finalizar, eita Deus, você conhece a história de Paulo e Silas na prisão? Conhece? O que eles fizeram? Adoraram. Aleluia. Quando você estiver enfrentando leões de Sansão, que raçou com a mão, quando você estiver enfrentando leões de Davi, orações não respondidas e sendo preparado, quando você enfrentar o inesperado de Benaia, quando você enfrentar a inveja, a perseguição de Daniel, eu quero te convidar a adorar. Sabe por quê? A Bíblia diz que enquanto esses homens adoravam, tremeu as estruturas. E aí Jesus, é lindo, eu estava vendo uma pregação, eu estava lendo um livro. E se vocês quiserem, vocês podem ler esse livro, eu posso compartilhar com vocês. Foi ele que me inspirou a começar a pensar em Benaia, porque eu não sabia dessa neve na Bíblia. Ele disse: Deus muda até a escala Richard, a escala de terremotos, só para te abençoar quando você não murmura e adora. Se Deus muda a escala Richard, não sei como é que fala, Richter, como diz a Claudinha. Se Deus muda até a escala Richter, Ele não vai mudar a sua situação. Ele não vai fazer com que algo aconteça segundo a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável. E eu quero finalizar deixando 4 versículos. Quando você enfrentar o Davi das escolhas erradas, a palavra do Senhor diz: do que vale ganhar o mundo e perder a própria alma. E ali diz: melhor é ser um homem paciente do que guerreiro. É melhor ter domínio próprio do que conquistas. Pense que é melhor ter paciência, é melhor ser manso e humilde do que ser autoconfiante. Cuidado com esses cursos de motivação, gente. Eles são antibíblicos, alguns deles. Quando você enfrentar as adversidades no seu dia a dia, como Davi: não te mandei eu, diz o Senhor. Seja forte e corajosa, não teme, não desanime, nem te espantes, porque eu sou teu Deus e estou contigo aonde você andar. Quando você for pega pelo inesperado de Benaia, Deus não te deu espírito de covardia, mas espírito de poder, amor e moderação. E 4, para a gente finalizar: quando você enfrentar a inveja, a perseguição, o perfeito amor lança fora todo medo. Corre para Jesus, que essa perseguição vai ficar desse tamanhozinho. Deus te abençoe nesse novo ano. Amém? Glória a Deus.